Sobrevoou 2 horas a Amazônia e eu via as árvores, os rios, e aquilo ia me abastecendo de energia. E foi numa aldeia Runicuim que eu acho que a minha transformação começou. Foi um grande despertar. E que ali iniciava uma missão, que era cuidar das abelhas. A minha vivência com as abelhas começou quando eu tinha 8 anos de idade. Um caseiro aqui do sítio ia fazer uma reforma e acabou quebrando um muro, onde lá tinha um ninho de jataí, que é uma abelha indígena sem ferrão, e me mostrou aquela colmeia e eu fiquei encantado, até arrepia de falar. Passado um grande tempo, uns 28 anos, eu me conectei com um amigo e arrumei a mala e fui para a Amazônia. Eu lembro de sobrevoar a Amazônia e ver a grandeza e poder daquela floresta, mas ao mesmo tempo a tristeza do desmatamento. E foi numa aldeia Runicuim e a gente ia para o meio da mata, encontrar algumas abelhas, e eles explicavam como que eles coletavam o mel, né? Eles, com todo respeito, eles abriam uma pequena fresta na árvore, acessava só a parte do mel e daí fechava para elas produzirem novamente e se manterem vivas ali, né? É um trabalho de muito respeito, muito amor pela floresta e pelos seres que ali habitam. A gente está num sítio que fica localizado no extremo sul de São Paulo, numa região de Mata Atlântica preservada. Do pouco que sobrou, né, da nossa mata nativa, aproximadamente 10% do que restou da mata. A minha vida começou aqui. Foi no sítio da minha família que eu cresci, que é hoje onde a gente cria as abelhas. A gente sente a força da natureza, a força de um bioma ainda preservado. As abelhas sempre tiveram nas nossas matas. Nós temos mais de 250 espécies de abelhas nativas brasileiras sem ferrão. Infelizmente o ser humano desmatou, explorou, que hoje a gente tem cada vez menos árvores propícias para elas nidificarem, árvores grossas, antigas, que tenham ocos propícios que elas possam se desenvolver lá dentro, né? Essas caixinhas que a gente tem aqui são árvores para elas poderem viver em paz, poderem ter uma morada. Essa é uma joia, né? E aqui você vê bem a divisão dos potes de alimento com essas células de cria, né? Em caixas. E a rainha tá aqui, ó. As abelhas, para muita gente, tem um papel só, produzir mel. É pouco difundida essa informação de que as abelhas, o papel principal dela é a polinização. O que é a polinização? É a transferência de um grão de pólen de uma flor para outra flor, gerando uma fecundação. E ali a flor se desenvolve e gera o fruto, e do fruto gera a semente, e da semente a gente gera novas árvores, e esse ciclo se repete. 70% da alimentação é proveniente da polinização. Então, sem abelhas, a gente não teria a maioria dos alimentos, das frutas. Quando eu comecei com as abelhas, eu falei, nossa, eu preciso trazer mais flores. E a gente fez uma agrofloresta intuitiva. Trouxe urucum, trouxe aroeira pimenteira, tem pitanga, tem goiabeira. Sempre com esse olhar
que é o melhor para as abelhas, do que né, as plantas melíferas, melitófilas, as plantas que vão ter mais oferta de néctar, mais oferta de pólen. E aí começa um movimento de regeneração natural, porque você tem a abelha e você quer plantar mais, você quer ter mais flor e você quer ter mais vida. E aqui no sítio a gente cria de 8 a 10 espécies, com foco maior na urussu amarela, que é uma abelha bem produtiva, uma abelha que está ameaçada de extinção. Então a gente também faz esse trabalho de preservação, de multiplicação da espécie. Sem o meliponicultor, essas abelhas, muitas delas já seriam extintas, né? O trabalho do meliponicultor é conservar essa espécie, é preservar elas no seu local e fazer esse trabalho de respeito. A rainha, aqui a grande mãe. Essa é a nossa abelha rainha. Ela que comanda tudo na colmeia, que faz tudo fluir, tudo acontecer. A Believing é uma escola também, né? Nos trouxe esse aprendizado. A gente tem um pouco da cultura do mel, das abelhas africanizadas. Ela foi introduzida, então é uma abelha exótica e ela tem um poder produtivo muito grande. É uma abelha que produz 40 a 50 quilos de mel por ano. As nossas abelhas indígenas produzem pouco, né? Uma jataí produz 400 ml, 500 ml por ano, uma caixinha. Uma colherinha de mel precisa de milhares de flores. Você pode colher um mel aqui do nosso meliponário hoje e ano que vem nessa mesma caixinha e o mel está com sabor totalmente diferente. Sabor de flor, uma leve acidez. As abelhas nativas, elas falam sobre a diversidade, sobre a biodiversidade e sobre a riqueza das diferenças. Eu vejo como a minha vida estava pasteurizada e eu percebi isso na primeira vez que eu tomei um mel de abelhas nativas. Eu provei o mel e falei assim, nossa, esse mel está estragado, ele é meio azedo. Então eu queria aquele mel plano, aquele mel doce, aquele mel da indústria. Essa é a beleza desse mel. Ele é um mel vivo, que fermenta naturalmente. Daí já dá pra ver como a estrutura é totalmente diferente. Imagina, para você ter um volume de mel de jataí, cada potinho desse é onde está armazenado o mel. A gente valoriza cada gotinha de mel. Com todo respeito e amor a esses seres tão importantes. Você tem uma gama de sabores, de méis, então você pensa que cada espécie de abelhas indígenas sem ferrão coleta o néctar, traz para a colmeia, troca, uma abelha troca com a outra o néctar para desidratar e adiciona enzima nessa troca. Então cada espécie tem a sua enzima, seu sabor diferente pela enzima e pela florada. Então você multiplica a quantidade de flores pela quantidade de abelhas e você tem uma gama de mel quase que infinita, assim, né? Só baseada na vida das abelhas a gente já teria ali muitos aprendizados sobre colaboração, serviço, sobre você fazer algo no coletivo em favor de uma coisa muito maior. A colmeia, ela é uma sociedade matriarcal. A rainha é a grande mãe e abaixo dela tem as operárias, sempre trabalhando em prol dessa colônia. E esse ciclo nunca termina. Eu acho que a grande doença do mundo é essa desconexão que a gente tem da terra, a desconexão que a gente tem da natureza e a desconexão que a gente tem de nós mesmos, né? Então não dá mais para falar em sustentabilidade, né? A gente precisa falar e agir hoje em regeneração, porque as abelhas são seres regenerativos por natureza, né? Dá uma olhada na cor desse mel. Ele é quase verde. Plantar. Para colher a gente precisa plantar, a gente precisa cuidar da nossa água. As abelhas cuidam, né, da mata ciliar, que é onde vem a água, e sem a mata ciliar, sem as abelhas, a gente não tem as nascentes. O
trabalho da Believing é levar essa consciência, né, é regenerar a saúde das pessoas através da riqueza do que a colmeia pode nos ofertar, né, do pólen, do própolis, do mel, e também regenerar o nosso entorno. Esse equilíbrio entre eu e minha irmã é uma grande chave, né, do nosso caminhar. Então a gente tem o mesmo propósito, a mesma visão. Me sinto uma buscadora assim nesse mundo. Acho que a natureza é o meu berço, a minha escola. É o lugar que eu busco dentro de mim assim para retornar. Quando a gente começa a criar abelhas indígenas sem ferrão, a gente leva uma picada. Elas não têm ferrão, não picam, porque a gente se encanta e de uma caixinha a gente quer duas. É um propósito de vida. A missão aqui é trazer essa voz para as abelhas. Naturalmente elas vão se acalmando, se distanciando, percebendo que a gente está em harmonia aqui. Somos um nessa grande colmeia.